Ora, muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 29 de junho de 2021, vamos continuar com as leituras referentes às publicações de Francisco de Gouveia. Ontem, segunda-feira, iniciámos as leituras de algumas biografias que foram tratadas e que foram pesquisadas pelo autor. Ontem começámos com Lucas Seabra da Silva e hoje vamos falar de José Seabra da Silva, seu filho, portanto, José Seabra da Silva, filho de Lucas de Seabra e Silva, também alguém que foi uma pessoa muito relevante no panorama político e social à época, isto mesmo a nível nacional. E vão ter a oportunidade de ver aqueles que não conhecem ou que não conhecem bem a história de vida de José Seabra da Silva, vão de facto confirmar a importância que teve no nosso país, na altura, na monarquia, quando o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal, governava o país sob a alçada do rei Dom José. Então vamos começar. José Seabra da Silva, 1732 a 1813, o único desterrado em várzea de cavalos, por ordem do rei Dom José I e despacho de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Aqui a brochura apresenta aqui o mapa da província da Beira, à época, apresenta também aqui um retrato de José de Seabra e Silva, e começa assim a sua biografia escrita por Francisco de Gouveia. José Seabra da Silva, famoso estadista. Nasceu em Vilela, arredores de Coimbra, a 31 de outubro de 1732, sendo batizado a 17 de novembro do mesmo ano na ermida de São Domingos, na Torre de Vilela. Morreu em 1813. Portanto, convém referir, à partida, eu não sei exatamente se aparece aqui escrito de uma forma assim muito explícita. Convém dizer que José Seabra da Silva, não sendo natural de Lobão, era filho de naturais de Lobão e aqui em grande parte da sua infância foi passada, portanto aqui em Lobão, aqui estudou até ir para a universidade, portanto a ligação de José Seabra da Silva à terra é bastante grande. Portanto, continuando aqui com o texto de Francisco de Gouveia. Casou em 1764 com a dona Ana Felícia Coutinho Pereira de Sousa Tavares, da Horta Amado Cerveira, filha única e herdeira de Nicolau Pereira Coutinho de Sousa Menezes da Horta Amado e Cerveira, senhor de diversos morgados, e de sua mulher, Dona Francisca Maria Tavares de Sousa Coutinho. Filhos: Manuel da Piedade Coutinho Pereira de Seabra, o qual veio a ser o primeiro Visconde da Bahia no Brasil. Portanto, isto filhos do José Seabra da Silva. Título esse dado a seu pai, mas devido ao facto de não ser de sangue nobre, foi atribuído ao filho. António Coutinho de Seabra morreu gloriosamente na Batalha do Bussaco. José Seabra da Silva só não nasceu em Lobão por acaso, pois seu pai, Lucas Seabra da Silva, era lentes de prima de leis da Universidade de Coimbra e residiu nos arredores de Coimbra durante alguns anos, onde viria a nascer o seu filho. Passava férias com regularidade em Lobão, na companhia de seus pais, e especialmente nas férias grandes na sua casa solarenga em Várzea, frente à casa da família Ribeiro Abranches. José Seabra da Silva era filho de Lucas Seabra da Silva, outro ilustre lubanense que foi desembargador do Paço no reinado de Dom José, o qual foi o primeiro morgado de Lobão, em 1694, e de sua mulher, Dona Josefa Teresa de Moraes Ferraz, 1705. Neto do capitão de ordenanças da comarca de Viseu, Gregório Seabra da Silva, também de Várzea de Cavalos. Aprendeu em casa os estudos preparatórios para a universidade, sob a direção do douto eclesiástico Manuel de Sousa. Matriculou-se na Universidade de Coimbra com apenas 12 anos, como consta de 2 documentos autênticos transcritos pelo seu neto, António de Seabra, num folheto que publicou para responder a afirmações feitas por Luz Soriano na sua História do Reinado de Dom José. Um desses documentos é a cópia da certidão de batismo, que declara que nasceu na data acima mencionada, e o outro é a certidão de matrícula e do doutoramento, o qual prova que se matriculou na Faculdade de Leis a 1 de abril de 1744 e se doutorou a 21 de abril de 1751, tendo, portanto, 12 anos, quando entrou para a universidade, e 19 anos quando se doutorou. É de notar, por isso,
É de notar que isto se passou antes da reforma da universidade feita pelo Marquês de Pombal uns anos mais tarde. Veio para Lisboa, onde o seu pai Lucas Seabra da Silva era desembargador do Paço. Fez logo a 1 de março de 1752 o seu exame de vago ou de aperto, como se dizia na época, e com tal brilho que o Marquês de Pombal fez questão de estar presente. Quando, uns anos mais tarde, se lhe instaurou um processo, depois da sua queda, declarou nas respostas aos quesitos que desde logo o distinguiu e prometeu a si mesmo empregá-lo em cargo de confiança. Não pelo favor que desde logo adquiriu de Sebastião de Carvalho e Melo, o qual ainda estava longe do poder que anos mais tarde teve, mas sim pelos privilégios que os filhos dos altos magistrados judiciais, tanto Lucas Seabra da Silva, seu pai, desfrutavam nessa época. Por alvará de setembro de 1763 foi elevado a fidalgo, cavaleiro e moço fidalgo com exercício na Casa Real. Logo fizeram com que fosse despachado desembargador do Porto por alvará de 1 de janeiro de 1763. Ainda não tinha completado 21 anos de idade. Quando, porém, o Marquês de Pombal começou a adquirir mais preponderância, nunca se esquecendo dos homens que tinham dado nas vistas para seus colaboradores, chamou para junto de si José Seabra da Silva. Primeiro, como ele mesmo diz, para seu amanuense particular, encarregado de minutar os papéis de menos segredo. José Seabra da Silva, auxiliando-o vivamente na sua campanha contra os jesuítas, foi conquistando cada vez mais as boas graças do Marquês de Pombal. Por este motivo, logo fez seu ajudante de Estado e principiou a pensar em o nomear ministro adjunto à sua pessoa, uma espécie de subsecretário de Estado. Em 1765 foi nomeado procurador da Coroa e nessa qualidade continuou a ser um precioso auxiliar do Marquês de Pombal na sua luta contra os jesuítas e contra os jacobinos e sigilistas. Por isso, tendo sido nomeado a 25 de abril de 1765, foi logo a 11 de setembro do mesmo ano nomeado chanceler da Casa da Suplicação. Em 29 de abril de 1766 foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Foi nomeado fiscal da Companhia do Grão e Maranhão desde 1757, executor da Real Fazenda da Rainha Dona Maria Ana desde 1760. Em carta régia de 25 de janeiro de 1770, fazia-o desembargador do Paço. Finalmente, a 3 de junho de 1771, era nomeado ministro do Estado adjunto ao Marquês de Pombal. José Seabra da Silva esteve no poder 3 anos, merecendo sempre a confiança mais completa do grande ministro, até que de repente desabou sobre ele a mais extraordinária e implacável calamidade que é possível imaginar-se. A 17 de janeiro de 1774, ia a família real partir para Salvaterra de Magos e quando José Seabra da Silva, que costumava acompanhá-la, chegou ao cais de Belém, já o rei estava na galeota. José Seabra da Silva chegou à beira do cais, beijou a mão do rei e pediu-lhe as suas ordens. Dom José, porém, sem lhe dizer como ele esperava, venha, disse-lhe apenas, vá recebê-las do Marquês de Pombal. José Seabra da Silva ficou suspeitando apenas que haveria algum negócio urgente, do qual ainda não tinha conhecimento, mas quando o rei o chamou outra vez, só para lhe apertar a mão, mostrando-se comovido, então é que José Seabra da Silva começou a ficar perturbado, apercebendo-se que havia novidade de maior vulto. Assim, logo que o rei partiu, correu à casa do Marquês de Pombal. Este mandou-o entrar e, apenas se viram sós, lançou-lhe os braços ao pescoço e disse-lhe também comovido que estava demitido e desterrado. José Seabra da Silva perguntou-lhe o motivo de tão inesperada desgraça, ao que o Marquês só lhe respondeu que cumpria com o mais vivo pesar as ordens determinantes lhe respondeu que, pronto, há aqui alguma gralha, cumpria com o mais vivo pesar as ordens determinantes do rei. A ordem era a seguinte: cumpra o meu real serviço, que haja como ei por escusas de todos os empregos que nele ocupou o Dr. José Seabra da Silva, e lhe ordeno que nos empregos que nele ocupou, e lhe ordeno que no termo de 48 horas haja de sair da cidade de Lisboa e seu termo, e nos 15 dias perentórios se apresenta em terras de besteiros, em várzea de cavalos, para dela não sair, até segunda ordem minha. O Marquês de Pombal, do meu Conselho de Estado e Secretário e Ministro dos Negócios do Reino, assim o tenho entendido e faça executar, registando-se este decreto no livro a que pertence, averbando-se os que por ele ficam reduzidos de nenhum valor. Palácio Nossa Senhora da Ajuda, em 17 de janeiro de 1774. Nota do autor.
Este desterro, narrado nesta biografia cronológica, foi para a casa de seus pais e avós em Várzea de Cavalos, em Lobão. Aliás, no princípio do reinado de Dom José, já havia acontecido o mesmo a seu pai, Lucas Seabra da Silva, o qual, desgostoso com a ação do Marquês de Pombal e as intrigas de Dom Rodrigo da Cunha, teria morrido de apoplexia. Fulminado com esta ordem e sem poder perceber, recebia ao mesmo tempo a ordem verbal de sair de Lisboa, sem o dizer sequer à família. Cumpriu a ordem rigorosamente, como for ordenado, porque bem sabia o risco que corria se ousasse faltar, fosse a que fosse. Foi assim para terras de besteiros e ali esteve 3 meses. De repente, recomeça a perseguição. A 18 de abril de 1774, uma ordem toda escrita pelo próprio punho do Marquês de Pombal manda ao juiz de fora, de terras de besteiros, que auxilie no desempenho de uma importante e urgente comissão de serviço o corregedor de Évora, João Batista da Fonseca Teixeira Coelho e Cardoso. Essa comissão é a de ir prender a Lobão, em sua casa de Várzea de Cavalos, o desterrado José Seabra da Silva. Chegaram à sua casa os 2 magistrados, acompanhados por uma força de cavalaria, no dia 30 de abril, e levaram-no preso para São João da Foz, no Porto, onde chegaram no dia 4 de maio, deixando-o depositado nas masmorras do castelo. O corregedor de Évora, quando o prendeu em Várzea de Cavalos, confiscou-lhe o dinheiro que tinha em casa, cerca de 3.000 cruzados. Entretanto, em Lisboa, promulgava o rei Dom José outro decreto ainda mais áspero que o primeiro. Porquanto, dizia o decreto de 6 de maio de 1774, pelo decreto de 17 de janeiro do corrente ano, houve, por escuso de todos os empregos que no meu real serviço ocupava o Dr. José Seabra da Silva, sou servido que na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino seja lavrado o decreto original de 6 de julho de 1771, que pelo sobredito ficou de nenhum efeito e que o registro dele seja trancado e abolido, de sorte que mais não se possa ler e que este decreto seja registado no livro a que pertence, guardando-se o original na forma do estilo. Portanto, isto aqui é um à parte. José Seabra da Silva caiu mesmo em desgraça e passou a ser perseguido pela coroa portuguesa, nomeadamente pelo rei, não é? Dom José, e pelo primeiro-ministro, pelo ministro Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, agora voltando aqui ao livro, o Marquês de Pombal, do meu conselho e secretário e ministro dos Negócios Estrangeiros, no reino tenha assim entendido e faça executar. Palácio da Ajuda, Palácio da Nossa Senhora da Ajuda e a respectiva data. A 4 de outubro foi tirado do castelo de São João da Foz e conduzido debaixo de prisão para um navio que seguia rumo ao Rio de Janeiro, não levando consigo nem dinheiro nem roupas, como um marinheiro vulgar. Chegado ao Rio de Janeiro, foi mandado para a Ilha das Cobras, até que o meteram numa sumaca armada em corveta e o despacharam para Angola, chegando a Luanda a 1 de março de 1775. Não era ainda o termo da sua viagem, porque foi mandado para Purgo Andongo, ou Presídio de Pedras Negras. Portanto, isto em Angola. Era esse o desterro mais cruel que se podia dar a um homem. Além das intempéries do clima, chegou a sofrer privações e quase passou fome, o que só não aconteceu porque valeu o governador Dom António de Lencastre interceder por ele. Qual era, no entanto, o motivo desta inesperada desgraça? É esse um dos enigmas mais insolúveis desta história. Logo que ocorreu em Lisboa a queda de José Seabra da Silva, circularam vários boatos a respeito do motivo de tão repentino desastre, mas o que mais se insistiu e se considerou para a história, e que Jacome Raton considerou nas suas recordações, foi que José Seabra da Silva tinha conhecimento de um plano que o Marquês de Pombal tomara, de combinação com Dom José, para afastar do trono Dona Maria e para subir a ele o príncipe Dom José, neto do soberano, e muito estimado pelo Marquês, o qual deixara transparecer esse segredo e que lhe foi dali a queda do infeliz ministro. Muitas razões, ainda assim, fazem com que se acredite ser falso esse boato. Dizia-se que o cardeal da Cunha o intrigara junto do rei. Lucas Seabra da Silva, seu pai, acusava o cardeal de lhe ter feito o mesmo. O facto é que nunca se conseguiu averiguar o motivo de tão feroz perseguição. Soube José Seabra da Silva da morte de Dom José e da aclamação de Dona Maria e logo havia possibilidade de voltar ao reino e ser reabilitado. Foi em outubro desse ano que a notícia chegou a Pedras Negras e foi no fim desse mês que chegou a Luanda e dali embarcou a 20 de dezembro para a Bahia, onde chegou a 29 de janeiro de 1778.
Depois de ali se demorar alguns dias, embarcou para Lisboa, sendo aqui recebido com verdadeira ovação, indo muita gente acompanhá-lo até à sua casa em São Sebastião da Pedreira. Poucos dias depois, mandou uma representação à rainha em que pedia que lhe fossem restituídas as honras de ministro que cabiam por direito e indemnizado que perdera como fosse do seu real agrado. Nessa representação, não se queixava do Marquês de Pombal e declarava que nunca foi réu do crime honrado que lhe imputavam de ter revelado o segredo em que se pretendia excluir do trono a rainha Dona Maria I. Tornou-se isso menos importante à rainha, e o certo é que, tendo-se proposto em Conselho de Ministros uma pensão de 6.000 cruzados por ano para José Seabra da Silva, a rainha estranhou a quantia e, afinal, concedeu a comenda de São Miguel de Oliveira das Meias da Ordem de Cristo, o qual rendia apenas 2.250 cruzados. José Seabra da Silva retirou-se descontente para uma quinta perto da Figueira da Foz, onde passou uma vida patriarcal com a sua mulher. No seu retiro, muitas vezes o consultavam como um homem experiente das coisas da administração. Em 1781, foi surpreendido pela nomeação do presidente da Junta do Código. Finalmente, em 1778, tendo falecido o Visconde de Vila Nova de Cerveira e Aires de Sá, ministro do Reino e dos Estrangeiros, foi José Seabra da Silva chamado ao ministério juntamente com Luís Pinto de Sousa Coutinho, indo este para a pasta dos Estrangeiros e da Guerra e aquele para a pasta do Reino. Não foi feliz neste ministério, porque foi exatamente o que teve de dirigir os negócios do país quando rebentou a Revolução Francesa e não os dirigiu com acerto. O Ministério do Reino compreendia também então a pasta da Justiça e Negócios Eclesiásticos e Obras Públicas. Tendo encontrado já criada a Academia Real de Ciências, tomou várias providências em seu favor. Em relação à Universidade de Coimbra, mandou-lhe entregar os títulos dos bens que tinham pertencido aos jesuítas e procedeu a outras medidas de importância. De outra importância. Eu tenho aqui de facto esta biografia que em tempos digitalizei, e há aqui algumas de página para página, depois há aqui algumas situações que eu não consigo perceber muito bem, e que vocês já deram conta que eu na leitura às vezes faço aqui uns compassos de espera, que é para de facto perceber um bocadinho aqui a sequência do texto e da informação contida nesta brochura. Em 1799, portanto agora voltando aqui à brochura, em 1799, porém, resolveu o príncipe Dom João assumir a regência e José Seabra da Silva opinou em conselho que a regência não se podia assumir sem a convocação das cortes. Foi uma barreira que desde logo se levantou entre o príncipe e José Seabra da Silva. O príncipe Dom João dominava a preocupação constante, o medo que lhe acontecesse o mesmo que a Luís XVI. Falar em convocar as cortes, isto é, fazer o mesmo que Luís XVI fez, convocando os Estados Gerais, era o mesmo que vir atrás de si uma Assembleia Constituinte, a República e o Cadafalso. Por isso, com uma severidade que não estava nos hábitos do príncipe, apenas José Seabra da Silva proferiu o fatal conselho com que os outros ministros não concordaram, foi logo demitido pela segunda vez de todos os seus cargos e mandado para fora de Lisboa, para a sua quinta do Canal, junto à Figueira da Foz, com a proibição de voltar à corte. Surpreendidos com esta súbita resolução, os amigos de José Seabra da Silva intercederam por ele. Animados ao ver que se permitia ao Visconde da Bahia que frequentasse o paço, animavam também o ministro exilado, dando-lhe esperanças de que o príncipe reconsiderasse e o tornasse a chamar. José Seabra da Silva consolava-se com essa esperança, vendo mais a mais que, a pedido de sua mulher, o príncipe consentira que ele se mudasse para a sua quinta de São João da Ribeira por ser mais sossegada. Com tal rigor procedeu o príncipe regente que nem permitiu que José Seabra da Silva viesse a Lisboa assistir ao casamento do Visconde da Bahia, seu filho, com uma filha dos condes de Rio Maior. O governo começou a precisar muitas vezes de recorrer aos seus conselhos, como sucedeu quando Dona Carlota Joaquina se quis assemelhar, voltando aqui ao início do parágrafo. O governo começou a precisar muitas vezes de recorrer aos seus conselhos, como sucedeu quando Dona Carlota Joaquina se quis assenhorar da regência, dando seu marido por incapaz de governar. Nessa época, porém, já José Seabra da Silva estava em Lisboa, porque em atenção à sua avançada idade fora-lhe permitido que se recolhesse à sua casa de São Sebastião da Pedreira em Lisboa em março de 1801, mas continuando a ser-lhe proibida a entrada na corte. José Seabra da Silva nunca mais foi recebido pelo príncipe. Em 1807,
Junot, que tinha chefiado a primeira invasão francesa, sabendo que José Seabra da Silva estava em desagrado com a corte, convidou-o para ministro do interior, ao que Seabra, já então octogenário, recusou como bom português que era. Junot, a chegar a Lisboa, e como a corte tinha fugido para o Brasil, antes de constituir a junta da regência, formada por oficiais franceses e fidalgos liberais, consultou José Seabra da Silva sobre a forma de governar Portugal dentro da legalidade. José Seabra da Silva deu o mesmo parecer que tinha dado à rainha Dona Maria, só com a convocação das cortes, ao que o general desistiu. A 5 de fevereiro de 1808, instaurou-se em Lisboa a Sociedade Restauradora por diligências de José Seabra da Silva, sendo os primeiros que a formaram os seus 2 filhos únicos, o primogénito, que era Visconde da Bahia, desde 13 de maio de 1796, e o seu irmão António Coutinho de Seabra. Estes 2 filhos assentaram praça no exército, combatendo sempre o invasor. Devido à sua avançada idade e os padecimentos de que sofria, José Seabra da Silva não podia fazer parte do exército libertador. Ofereceu ao Estado, enquanto durasse a guerra contra os franceses, os rendimentos das comendas da Casa da Bahia, que eram 3.000 reis anuais, e ele e os seus filhos deram ao exército real muitos fardamentos e por várias vezes cavalos para a cavalaria e moares para a artilharia. Só de uma vez deram mais de 30, além de outros valiosos donativos. O seu filho, António, já senhor de vários prazos, forneceu à sua custa e abundantemente a nau Martim de Freitas. Depois marchou para trás dos montes a unir-se às tropas leais do benemérito general Silveira. António Coutinho de Seabra era filho de José de Seabra e Silva. António Coutinho de Seabra obrou nesta gloriosa campanha prodígios de valor e serviu de ajudante do general Silveira, havendo assistido às homéricas batalhas da Roliça e do Vimeiro. Sendo capitão do bravíssimo regimento de infantaria número 8, morreu gloriosamente na Batalha do Bussaco, a 27 de setembro de 1810. O tenente-coronel Douglas, comandante de infantaria número 8, dando parte da morte deste bravo português, fez os devidos elogios ao seu valor e diz que ele morreu à frente da sua companhia. Portanto, filho de José Seabra da Silva, neto de Lucas Seabra da Silva, morreu em combate na Batalha do Bussaco em setembro de 1810. Depois, Francisco de Gouveia elenca aqui a descendência de José de Seabra e Silva, portanto, tem aqui os netos, os filhos, os netos, os bisnetos, pronto, e há aqui uma série de os trinetos, há aqui... Muito bem. Portanto, depois tem aqui também uma... Tem aqui, portanto, Francisco de Gouveia tem aqui um texto em que fala aqui, é um quadro em que fala aqui dos chanceleres da Casa da Suplicação, onde de facto vem aqui, mas aqui vem o seu pai, e depois tem aqui o seguinte texto que eu vou passar a ler. O ganho da importância política do desempenho deste cargo processou-se a partir da nomeação de José Seabra da Silva, portanto, o cargo de chanceleres da Casa da Suplicação. Pronto, eu agora já percebi, é um texto em que Francisco de Gouveia vai querer enfatizar a importância que os chanceleres da Casa da Suplicação tiveram à época e de facto José Seabra da Silva foi um dos seus chanceleres. E ele então diz aqui assim o senhor Francisco de Gouveia. O ganho da importância política do desempenho deste cargo processou-se a partir da nomeação de José Seabra e Silva. Portanto, este cargo começou a ter, o cargo de chanceler da Casa da Suplicação começou a ter importância a partir de José Seabra da Silva, portanto, entre 1732 e 1813. Uma das personagens mais notáveis da segunda metade do século XVIII, distinguindo-se pela consistência política das suas opiniões na defesa dos interesses da coroa. No início do pombalismo, como desembargador da Casa da Suplicação, com apenas 25 anos de idade, tornar-se-ia procurador fiscal nas companhias de comércio do Grão-Pará e Maranhão e da Junta do Comércio, trabalhando diretamente com o futuro Marquês de Pombal, que lhe chamaria mais tarde o segundo filho adotivo. A confiança que nele depositava o secretário de Estado dos Negócios do Reino explica a sua nomeação para procurador da coroa em 1765, precisamente num momento crucial do reformismo pombalino. No novo cargo, assumiria um papel simultaneamente político e doutrinário na defesa intransigente do regalismo e do despotismo esclarecido.
Da sua pena parece ter saído, em 1768, o célebre libelo de acusação à Companhia de Jesus, a dedução cronológica e analítica. 2 anos envolvidos, seria nomeado adjunto do próprio Marquês de Pombal, em 1770, altura em que é também significativamente promovido a desembargador do Paço. Viria a acumular os cargos como chanceler da Casa da Suplicação até à sua expulsão compulsiva do reino em 1774, cujas verdadeiras razões são ainda hoje desconhecidas. No início do reinado de Dona Maria I, deixaria o presídio das Pedras Negras, depois de lhe ter sido restituída à liberdade, portaria de 1 de março de 1778, decorridos 10 anos após o seu regresso num período de crise política desde 1786, que a rainha estava impossibilitada de despachar o expediente régio. Foi chamado para o cargo de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em 1788, conjuntamente com o Visconde de Vila Nova de Cerveira, controlava o setor financeiro e era ministro assistente ao despacho, foi responsável pela governação, o que explica, de certo modo, a manutenção da linha reformista entre o pombalismo e o marianismo. Seria depois substituído no cargo por um dos ministros favoritos de Dom João VI, o Visconde de Balsemão, Luís Pinto de Sousa Coutinho, quando o futuro monarca assumiu a regência de direito em 1799. Parece que mais tarde José de Seabra e Silva terá apoiado a pretensão de Junot para se proclamar rei de Portugal, preparando inclusive a respectiva argumentação jurídica e política. Foi ainda sócio da Academia Real das Ciências. E pronto, chegamos ao fim aqui desta mini biografia de José Seabra da Silva. Há aqui algumas situações, nomeadamente este último texto repete alguns dados que já tinha lido ainda hoje, mas numa fase anterior da gravação. Pronto, peço desculpa, há aqui algumas repetições, há aqui algumas, mas o que é facto e o que é importante é nós darmos nota e percebermos, não é? Qual foi a importância destes lubanenses ou descendentes de lubanenses na vida política, neste caso, não é? Do reino de Portugal e dos Algarves, como era conhecido. E pronto, amanhã vamos ter uma nova biografia. Vamos ver qual é a biografia que vamos apresentar. Em princípio será a biografia de Cândido de Figueiredo. Já em gravações anteriores demos nota de algumas notas biográficas relativas a Cândido de Figueiredo. Amanhã faremos, em princípio, sobre Cândido de Figueiredo também, mas de uma forma um bocadinho mais aprofundada e com mais informação. Desejo-vos um bom resto de semana, um bom resto de dia de São Pedro, que é hoje dia de São Pedro, não esquecer, e até amanhã se Deus quiser. Muito obrigado.